Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Se vocês não me conhecem, né, muito prazer. Eu sou o Rafael, eu sou professor de fotografia aqui da F-Stop de São José dos Campos. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito específico, o flash, tá certo? Flash que é um assunto que os fotógrafos, né, adoram flash. Os fotógrafos, pessoal, eles têm muitas dificuldades com o flash porque ele é um equipamento muitas vezes dificultoso, né? Ele não é um equipamento tão simples de se usar. Mas o resultado das fotos que você tem com o flash é muito diferente do resultado que você tem delas sem o flash, tá? Então ele muda muito, muito aí a qualidade das fotos, né? Ele dá nitidez, ele congela melhor, tá? Então ele é um equipamento aí que vale bastante a pena. É um investimento. E para você saber, conhecer um pouquinho melhor da ferramenta, né? Saber como comprar, quais as melhores marcas, né? Vou citar um pouquinho aqui. Acompanha a gente que vocês vão gostar, tá bom? Então vamos falar hoje sobre o flash. Eu tenho aqui, né, dois flashes que eu trouxe para vocês. O nosso assistente vai colocar aqui na tela para vocês, né? E tem mais um aqui que eu vou explicar o funcionamento deles, tá bom? Então, esses são os equipamentos que vão acompanhar a gente durante a live. O que acontece, galera? Muita gente tem dificuldade na hora de comprar um flash para saber qual marca ou modelo é o melhor. Bom, eu tô aqui com dois flashes, um da Canon e um da Yongnuo, tá? A Canon é a marca original, Canon, né? É a própria marca que produz o flash para aquela máquina. E o Yongnuo é o paralelo, tá? Ele é uma marca que produz flashes paralelos para Canon e Nikon, tá? Então tem ambas as duas marcas são atendidas pelo Yongnuo aí hoje. Existem outras marcas também, tá? Como a Godox. A Godox também é paralela da Sony, tá? Ela não é o... Ela é tipo a Yongnuo, só que da Sony, mas tem alguns flashes manuais simples que servem para várias coisas, principalmente flash de estúdio. A Godox é ótima em tochas e flash de estúdio e tudo mais. Então, vale bastante a pena também em algumas situações, tá bom? E o comparativo que eu quero começar fazendo é, o primeiro, né, na verdade, explicando o que é o flash, né? O que ele é. O flash é um equipamento auxiliar de luz, tá? Que produz uma luz pontual. Hoje, existe uma moda muito comum das luzes contínuas. O que são luzes contínuas? São luzes que ficam acesas o tempo todo, tipo LED, né? Aquela luz, tipo essa que a gente está usando aqui, para fazer vídeo, né? Essa é uma luz contínua, tá bom? E essa luz contínua, ela tem um problema com a luz ambiente, né? Ela conflita um pouco com a luz ambiente. Então, se você tem luz ambiente e joga uma luz contínua, provavelmente a luz contínua ela pode atrapalhar um pouquinho a luz ambiente em algumas situações. Não em todas, mas em algumas. O flash não. Ele é uma luz pontual. O que é uma luz pontual? Ela pisca, tá? Ela ilumina o que tem que iluminar. Eu peguei ele na mão aqui, ó. Vou ligar ele. Ele ilumina o que tem que iluminar. Eu acho que vocês não conseguem ver aí de tão rápido que é. Mas ele vai iluminar a cena. Deixa eu só ativar ele aqui. Ó. Tá vendo? Ele dá uma piscadinha, né? E vocês conseguem iluminar a cena sem atrapalhar a luz ambiente, entendeu? Então, ela não interfere tanto quanto uma luz contínua, um LED ou coisa do tipo. Então, a luz pontual, ela tem algumas vantagens sobre a luz contínua, tá? E também, né, porque não existe uma luz contínua tão forte quanto o flash. O flash, ele é ofuscante em algumas situações, né? Se você disparar direto, ele, inclusive, pode queimar. Não queimar de causar uma queimadura de segundo grau, né? Não. Ele esquenta, né? E pode machucar a retina, o olho e tudo mais. Então é muito importante tomar cuidado na hora de disparar esse flash, tá bom? E por ser essa luz pontual, ela pode ser direcionada de várias situações, de forma simples, de forma composta, tudo que a gente também vai ver hoje, tá bom? Então eu recomendo o uso do flash, eu acho que é um equipamento que vale a pena ter em mãos. De novo, muitos fotógrafos têm muita dificuldade com o uso do flash, tá? Não é um equipamento fácil de se usar, mas quando você começa a dominar essa arte, cada resultado, enquanto a gente está aqui, eu acredito que seja possível, né? Uma das fotógrafas que a gente sempre fala eu gosto muito, né? Que é a Andrea. Ela usa muito flash de formas bem diferentes, vinda de trás, por exemplo, né? Daqui a pouco a gente talvez consiga a imagem do Instagram dela, a gente mostra uma foto com flash vindo atrás, né? E é bem legal de se usar isso aí, fica bem bonito, tá bom? Bom, vamos começar então falando sobre esses dois equipamentos que nós temos aqui, tá? O flash, tá? Eu vou pegar eles aqui, depois eu coloco eles de volta.
Eles são equipamentos, então, muito similares, né? Eu tenho um da Yangnu, que é esse aqui, e um da Canon, que é esse aqui, tá? E eles são equipamentos muito similares. Como você pode ver, tanto no corpo, tanto no software, tudo é muito parecido. Só que, por que que então existem os dois, né? Por que que alguém escolheria um Yangnu ou um Canon, né? Bom, o flash da Yangnu, ele é um flash muito mais em conta, né? Muito mais barato do que o flash da Canon. Essa é a grande verdade, tá? Em relação ao funcionamento, eles são muito parecidos, mas dentro de um contexto de uso contínuo, o flash da Canon ele se sobressai sobre o flash da Yangnu, tá? Então, o flash da Canon, ele é um flash muito eficiente, né? Ele dura muitas horas, tá? Funcionando contínuo, ele não vai parar, não deixa de funcionar. Depois de talvez de umas 4 horinhas que ele começa a dar problema, enquanto o Yongnu, nas primeiras 2, 3 horas, ele começa a esquentar. Porque esses equipamentos, eles funcionam com circuitos que alteram de acordo com a temperatura. E quando você vai usando um flash, que ele tem uma lâmpada muito potente, esses circuitos, claro, por ser mais baratos, eles acabam esquentando antes. E nessa de esquentar antes, óbvio, ele vai mudar a propriedade dele, mudando a propriedade ele não consegue mais disparar. E aí, né, nós temos essa dificuldade aí em lidar com o Yongnu. O Canon ele já é mais resistente a esse tipo de interferência, então ele pode aguentar muito mais do que um da Yangnu no tempo de uso, tá bom? Então essa é a grande diferença. Só que com o preço de um flash da Canon, você compra pelo menos uns 4 flashes da Yangnu, tá? Então a diferença de preço ela é muito grande, tá? Isso faz muita diferença. A diferença de preço desses dois é muito, muito grande. E isso faz toda a diferença na hora de você adquirir. Um flash da Canon hoje, ele deve estar partindo de R$ 2.500 e um flash da Yangnu partindo de R$ 650. Então a diferença é muito exorbitante de preço, tá? E é muito mais vantajoso o flash da Yangnu, porque daí você compra 2 da Yangnu, já que você estava disposto a comprar um da Canon, compra 2 da Yangnu, vai ficar bem interessante, o seu trabalho fica melhor. E ele tem esse modelo em particular, eu estou falando aqui do YN600XRT, né, que é um flash topíssimo, topíssimo da Yangnu, tanto quanto é da Canon também, né, eles oferecem vantagens no uso deles, como o RT, que significa rádio transmissor, que a gente também vai falar daqui a pouco, tá bom? Então a diferença do Yangnu aí e da Canon. A Canon também tem alguns outros modelos de flash, como o 430AI, né? O que é um 430AI? Ele é um flash inteligente, cara. Você programa ele e ele se move sozinho. Então você programou para ele ficar para cima, virou de lado, ele faz assim sozinho, né? Que é muito legal, são tecnologias bem diferentes, então. E a Yangnu não tem tanta tecnologia quanto a Canon em alguns flashes, né? Nem nos melhores modelos dela ela chega perto de estar com uma qualidade tão boa assim. E é muito interessante você poder usar isso aí, tá bom? Agora, um flash que eu gosto muito da Yongnuo é esse IN568, tá? Ele, apesar de não ter o rádio, ele é muito legal, o uso dele é muito simples, entendeu? Então, esse 568 aqui, ele é fácil de mexer, é um flash eficiente, tá? É um flash bem interessante, então. Então, eu tenho 2 modelos para sugerir para vocês. O 600EX RT e o 568EX, tá bom? O que acontece? O flash, ele funciona através do uso de o que a gente chama hoje de carga ou potência, tá? Como que funciona? Todo flash ele tem um sistema chamado capacitor. O que é um capacitor? Ele é uma pilha que ela carrega. Quando ela carrega, né, ela tem a capacidade de descarregar inteira de uma vez só. Pá, você dispara o flash. Ele vai descarregar inteiro, tá? E aí, quando ele descarrega inteiro, ele tem que carregar de novo. Então, eu vou pegar aqui, aproveitar que agora a gente está com a câmera ligada, e vou explicar esse funcionamento para vocês. Vamos lá. Deixa eu focar aqui como a gente mexeu na câmera. Tá, eu tô com o Yongnuo aqui na minha mão. E, bom, é o seguinte. Quando eu tenho esse flash, essa luzinha vermelha aqui, ela é o botão do disparo, tá? Então, quando eu disparo, tá? Quando eu clico aqui, ela dispara, tá vendo? Eu vou aumentar essa carga, ou seja, eu vou deixar na carga máxima que esse flash pode colocar, ou seja, na potência máxima dele. E se vocês olharem aqui, ó, vou focar direito aqui, depois eu deixo de novo, é descrito como 1/1,
tá? 1/1 é 1 de 1, uma carga inteira desse flash, tá certo? Uma carga inteira dele, ou seja, ele vai descarregar esse capacitor de uma vez, tudo o que ele pode. E aí a lâmpada vai acender também com tudo que ela pode, tá certo? Então quando eu clico aqui, ó, ela faz até barulho, né? Vou colocar perto do microfone para vocês escutarem. Tá? Esse é o barulho que ela faz. Então, ele é um barulho bem alto, inclusive, né? Referente aí ao disparo dele, tá? Deixa eu só ajustar a câmera aqui. Beleza. Bom, então, esse disparo do flash ele é realmente bem potente, tá bom? Opa, deixa eu arrumar aqui. Tá no 1/1, ou seja, ele é um disparo bem mais forte. A gente fala que é a carga, mas na verdade o correto seria dizer o tempo de exposição da luz. O que é isso? É o tempo que ela vai ficar ligada, tá? Ela fica ligada por alguns milésimos de segundo e na carga mínima ela fica ligada por alguns centésimos de segundo, tipo, ela fica menos tempo ligada, né? Em 1/1, né, na carga máxima ela fica ligada por centésimos de segundo, enquanto na carga mínima ela fica por milésimos, ou seja, você diminui o tempo de exposição dessa luz, tá certo? Tá? Então é assim que ele funciona. E eu posso diminuir essa carga, ele vai diminuindo também o disparo do flash, tá certo? Eu vou voltar ele para cá, vamos só fazer o foco aqui direitinho. Foca nele, show de bola, aí tá legal. Ó. E aqui vocês vão poder ver, né? Deixa eu trocar a câmera aqui. A gente vai poder ver aí o tempo de recarga, também conhecido como tempo de reciclagem, que é o tempo que esse capacitor ele leva para recarregar. Dá uma olhada, vou apertar o botão e ele vai ficar azul. Enquanto ele não voltar a ficar vermelho, ele não pode disparar de novo. Ó. Entendeu? Isso é conhecido aí como tempo de reciclagem. E esse tempo de reciclagem ele é maior quanto maior a carga. Eu vou colocar uma carga mínima aqui para vocês verem. Ó. Agora ele não tem mais tempo de recarga, tá vendo? Ele dispara infinitamente. Por quê? Porque eu diminui para a carga mínima, tá certo? Então esse tempo de reciclagem ele é o que define o quanto você vai usar de potência. Às vezes você quer fazer um disparo contínuo na câmera lá, né? E você não consegue, ela dispara uma a cada 10 fotos. Meu, não adianta, entendeu? Você tem que ter um flash que acompanhe, ele tem que disparar junto. E aí você diminui a carga com o intuito de melhorar essa quantidade de disparos, tá bom? Beleza? Então esse é o uso do flash aí no modo manual, né? Você controla a carga e você controla, junto com a carga, né, o tempo de exposição, ou seja, vai ficando mais escuro ou mais claro. Em compensação, você ganha mais tempo de reciclagem ou menos tempo de reciclagem. O flash também tem um modo de operação automático, que é conhecido como modo ETTL, tá certo? ETTL significa Electronic Through the Lens, ou eletrônico através das lentes, tá certo? Esse Through the Lens, né, o TTL, ele faz uma leitura através da sua câmera, tá? Ele vai ler, ele vai falar assim, essa câmera tá vendo isso aqui, com tal abertura, tal ISO e tal velocidade. E vai falar assim, então a carga que eu tenho que disparar é X, tá certo? Então, você tem aí o modo ETTL. E aí você não precisa ficar se preocupando com a carga. Só que ele também não faz tudo sozinho não, tá? Existe uma coisa em fotografia chamada compensação de exposição, que acontece para as cores branca e preta, né? Que elas são cores que confundem a câmera e você tem que fazer uma chamada compensação de exposição. É a única coisa que você tem que ficar controlando ali no flash, tá bom? O flash também tem o zoom, tá? O que é o zoom do flash? O zoom do flash é o ângulo de iluminação do mesmo. Eu vou tentar virar aqui para vocês, ó. Vou ligar a câmera aqui de novo. Pode voltar para cá. Deixa eu virar ele para cima. E vocês conseguem ver a parte de dentro dele aí, né? Deixa eu só ativar o zoom aqui. O zoom é físico, tá? Então ele é físico. Você vê se mexendo lá dentro do flash, ó, na cabeça dele, tá vendo? Ó, pertinho, agora vai indo para longe, tá vendo? Isso é o zoom do flash, tá? Ele é o ângulo de iluminação que o flash vai fazer, permitindo que a gente faça um ângulo bem grande em algumas situações, ou seja, ele ilumina uma área bem maior. E se você colocar num zoom maior, esse que chega até 200 milímetros, se eu não me engano, é isso mesmo, esse que chega até 200 milímetros aqui no menu, né?
ele vai fazer com que você dispare uma coisa que seja mais longe, foque mais a luz, ela fique mais direcionada para uma área só, entendeu? Então esse é o uso do flash aí em relação ao zoom, tá certo? Então você sempre tem que estar controlando esse ângulo. Ah, mas Rafael, toda vez que eu mexer na minha lente, eu tenho que mexer no zoom também? Não. O zoom, como eu falei, o flash ele é TTL, ele faz uma leitura através da sua máquina, tá? E ele define, deixa eu só arrumar o foco aqui pra gente, ó, pra vocês enxergarem melhor. Aí, ó, maravilha. Para vocês enxergarem melhor aí depois o flash, ele é ele lê a sua lente, né? Então, eu estou falando do zoom, ele lê a sua lente e fala, aquela lente está em 24 milímetros, então eu vou jogar o 24 milímetros também. Eu mudei, eu peguei a lente aqui, ó, aumentei o zoom para 55, né? Que é o 1855. Meu, ele vai para 55, entendeu? Ou 50 pelo menos, tá? Então, é bem legal, você consegue fazer isso com o flash, né, no modo automático de zoom, tá? Esse seria tipo um modo semi-automático ali do flash, mesmo estando manual ou no ETTL, ele faz a mesma coisa, tá bom? Isso, claro, se o modelo do flash for correto. Esses flashes são chamados de flash speedlight, tá? Todos eles, desses que você encaixa aqui na câmera, vou mudar aqui a visão para vocês verem aqui em cima aqui, ó. Aí, esses flashes que você encaixa em cima da câmera aqui assim, ó, são chamados de flash speedlight, tá? Existem vários modelos de flash speedlight, dentre estes os ETTL, né, os automáticos, que a Nikon chama de ITTL, e os manuais, que eles não têm o modo automático, eles só têm o modo manual, e claro, os modos de rádio e tudo mais também, tá? Então esses flashes eles são chamados de speedlight e eles são encaixados aqui na sapata da câmera, tá? Essa parte de cima da câmera é chamada de sapata, onde encaixa o flash aqui, tá vendo? E essa sapata da câmera, quando ela recebe o flash TTL, ela conversa através de certas pinagens aqui no meio, tá? Eu vou mostrar aqui de cima para vocês, ó. Essas pinagens aqui em cima, tá? Elas servem para conversar o flash com a câmera. Então, esses pinos, eles mandam informações, eles conduzem informações aí através entre o flash e a câmera, tá bom? E a vantagem do uso, né, de um flash manual, do flash automático, é que ele tem esse zoom automático também, tá? Então ele vai controlar o zoom por você e ele vai também controlar alguns outros modos, além de ter o próprio modo TTL, que é muito importante, tá bom? Alguns problemas surgiram quando foram lançadas as SL3 e as T7 e também as T100, tá? Essas câmeras, se você voltar aqui, volta aqui pra gente, Danton, elas não têm esse pino aqui do meio, tá vendo? E esse pino aqui do meio, que ele é presente no flash, tá vendo? Ele é um pino que fazia o disparo dos flashes manuais. Alguns tipos de flash só tem um pininho, ó. Vou mostrar aqui em cima de novo para vocês. Tá vendo? Ele só tem esse pininho do meio. E é justamente o que a T7 e a T100 e algumas SL3 não tem, né? Algumas T7, aliás, perdão. As SL3 todas não tem, mas algumas T7 foram relançadas agora com um pino central, tá? Então esse pino, chamado de pino central, ele é o que fazia o disparo desses flashes mais simples, né? Isso aqui é um rádio flash, que eu vou falar dele daqui a pouco, tá? Ele é um rádio flash manual, né? E é esse pino que prejudicou muito quem usava estúdio e outras coisas do tipo. Então, nas T7, se a sua não tiver esse pininho do meio, tá? É muito importante que você só compre flashes automáticos, tá bom? Flash Speedlight, claro, e TTL, tá bom? Então isso é uma desvantagem aí de algumas T7 e T100. A T7 já foi relançada com esse perfil, tá? Então agora ela tem o pino central. A T7+, chamada T7+, aí pela Canon, né? Nada que mais nada, só mais o pino, né? Mais um pino. Tá? Então, essa é a grande diferença, tá? Talvez eles relancem a SL3 e eu não sei em relação à futura T8i, né? A gente tá com um pré-lançamento aí dela lá fora, aqui no Brasil não chegou ainda, a T8i. E eu não sei como é que ela vai estar também, mas provavelmente a Canon tá jogando isso. Essa jogada, para quem não sabe, foi uma jogada da Canon para ela não perder mais flash da marca, ela não poder usar flash de outra marca. Só que, né, eles não iam deixar de perder, a Yongnuo não ia deixar de perder, então existem atualizações aí e tá funcionando normal, tá bom? Desde que não seja o modo, não o flash, o flash manual, perdão. Desde que não seja o flash manual.
Se for um flash TTL, funciona sim, tá bom? Basta atualizar ele, beleza? Bom, então voltando aqui aos flashes que eu tenho, tá? As vantagens de alguns flashes também é o uso fora da câmera, permitindo algumas imagens. Você conseguiu o Instagram da André aí pra gente? Dá uma olhada nessas fotos que ela faz ali, aquela com flash atrás tá bem legal. Mais pra baixo ali. Pra quem não sabe, essa é a André Believe, né? Uma parceiraça nossa. Amo ela de paixão. Então, aqui, ó. Essa aí mesmo. Olha só que efeito legal que ela faz fora da câmera. Tá vendo? Com flash fora da câmera. Uma maravilha, tá? Isso é um efeito que você pode fazer. Tem alguns outros exemplos bem legais. Tem um casal jogando a água pra cima. Quer ver? Desce um pouquinho mais ali. Aí, ó. Aí também, essa foto, se eu não me engano, foi premiada, né? É uma foto bem, muito linda, né? Feita também com flash fora da câmera. E isso só é possível com o rádio flash, tá certo? Com o rádio flash. E o que é um rádio flash? O rádio flash é esse que a gente vai colocar na tela. Esse é um dos modelos chamado de IN, né, YN 622C, que é um rádio flash TTL. Esse que funciona para as T7 e T100 também e para SL3. Né? Esse é muito legal de você usar. Ele vem um kit com um transmissor e um receptor. Então, é o 622C RX e o 622C TX, tá bom? Ele vai vir com um transmissor e um receptor, que você coloca o receptor no flash e o transmissor vai na câmera. Isso permite que você faça o controle do flash remotamente, sem você precisar vir aqui e mexer nos botões. Você controla ele pela câmera. O que muita gente reclama sobre o flash é o peso, né? Que você coloca ele aqui em cima e a câmera fica muito pesada. Afinal, o flash ele leva aí 4 pilhas, né? Que eu também já vou falar delas. Ele leva o corpo dele, que já é pesado, então ele fica bem pesado em cima da câmera. Com um desses, você só leva esse receptorzinho, que ele não é grande, né? E é levinho, e você pode utilizar ele, dá uns efeitos bem legais, como vocês puderam ver. E também cria o que eu acho legal, que é um estúdio móvel, né? Você não precisa ter um estúdio montado se você tiver o flash com rádio. Você coloca ele no tripé, né? Todos os flashes, quando você compra, eles vêm com um acessório muito importante, né? Que é mundialmente conhecido como Batman, tá? Vou subir aqui para vocês enxergarem. Tá vendo? Esse aqui é o Batman. Ele tem esse nome carinhoso por causa desse formatinho de Batman. Vou pôr na mesa aqui, ó. Tá? O Batman, ele é bem legal e ele serve aqui embaixo, ó. Ele tem uma rosquinha que você pode colocar ele em qualquer tripé, tá vendo? Então ele rosqueia no tripé, você coloca lá e o flash ele fica acomodado aqui em cima. Pode voltar para a câmera aqui na mesa? Ele fica acomodado aqui em cima do Batman e você deixa ele em pezinho na superfície da mesa. Olha aí. Tá vendo? Olha lá. Bem bonitinho? É um pezinho. Tá certo? Então, isso aqui é bem legal. Você coloca ele no tripé, pode ser em cima da mesa, pode ser em cima do que for necessário. E exatamente, aí você não precisa do estúdio. Tem muitos acessórios, eu convido vocês depois também pesquisar, né, sobre esses acessórios, softbox e tudo mais, voltado para o uso de flash. Então é bem legal, isso é interessante, né? E a gente, se eu não me engano, tem um na prática, né, que a gente vai falar sobre estúdio, né? Vai ser uma das semanas aí que a gente está preparando para a gente fazer uma parte prática mesmo disso tudo. Eu também posso citar esses equipamentos legais aí, tá bom? Beleza. Tem outro modelo aí, tá? Que ele vai colocar na tela, isso mesmo, que é o modelo E3, tá? Tem tanto da Canon quanto da Yongnuo. O que vocês estão vendo é um YN-E3, ou seja, um Yongnuo E3. Esse é o flash que controla esse tipo de flash específico, tá? O 600EX. O que esse 600EX tem? O tal da tecnologia RT. Lá no começo eu falei 600EX RT, e RT significa rádio transmissor. Ou seja, ele tem um rádio interno, ele não precisa que você coloque esses receptores, né? Que nem a gente viu ali no IN 622C, tá? Ele não precisa que você coloque. Você liga ele direto, ele já tem um sistema de rádio com canal, com frequência e identidade que eles conectam diretamente. Para vocês verem o quanto isso é legal, né? E o quanto a conectividade vai longe, eu tenho um da Canon Yongnuo na mão e os dois eles se conectam. Eu vou ligar aqui na câmera aqui para vocês verem, olha que legal. Então, todos os flashes desse modelo, vou ligar eles.
Eles têm um sistema de rádio. Deixa eu subir eles um pouquinho aqui, só para ajeitar na imagem. Aí. Eles têm um sistema de rádio. Então, eu vou pegar primeiro o Yongnu, eu vou colocar ele como escravo, tá? O que é um escravo? Ele que vai receber o sinal do Dakeno. Então, dá uma olhada. Aperta esse botão no cantinho, né? Ele vai entrar ali, ó, no modo master, ou seja, ele é o chefe, eu não quero. Eu quero que ele seja slave, tá vendo? Tá escrito slave aqui agora. E agora, no Dakeno, eu vou clicar uma vez só e ele vai entrar como master. Tá? Quando os dois ficam verdinhos, ó, tá vendo que tem uma luzinha verdinha aqui em cima deles? Né? Eles são flashes que estão conectados. Aí agora quando eu disparo um deles, ó, deixa eu juntar na tela aqui, o outro dispara também, tá certo? Então eu tenho o disparo dos dois simultâneos. Talvez não dê para ver aí direitinho, mas os dois disparam simultaneamente agora. E eu só preciso de um deles em cima da câmera. Eu vou colocar o Canon aqui, ó, na T7. Aquela bateria de T7 ficou aqui? Você guardou lá? Vou ligar aqui a câmera. Ah, já tá aqui, beleza. Ó. E aí, quando eu disparo um flash aqui em cima da minha câmera, o outro vai disparar também. Tá? Então eu tenho o disparo dos dois flashes simultaneamente. Eu vou virar aí para a câmera maior, para vocês enxergarem. Ó. Tá? Deu um susto aqui no garoto. Tá? Então os dois flashes agora, eles disparam simultaneamente, tá bom? Então é um sistema de rádio, é um sistema bem legal, tá? Ele usa um ID, então qual é a vantagem disso? Quando você está fotografando em grupo, vamos supor, você está com 3 fotógrafos, né? Você pode colocar, vamos dizer que você está usando 5 flashes. 3 nas câmeras, um em cada câmera, e eles são master, eles se conectam. E quando você dispara, eles disparam todos os escravos, tá certo? Então fica muito legal de se usar. Eu uso desse jeito, né? Então eu monto flashes ao longo do salão, por exemplo. Eu tenho uma igreja. Eu coloco um flash na entrada, um no meio e um na ponta. E aí a igreja inteira ela fica uniforme. Então, aonde eu for com esse flash, vai ter luz, entendeu? Isso é uma certeza. Quando eu não tenho tanto recurso, às vezes um casamento mais simples, né? O que eu faço? Eu pego um assistente. E o assistente ele fica com um flash na mão, né? Assim, né? Conectado no rádio. E eu com o flash na câmera. E aí ele fica me seguindo, tá? Então, aonde eu vou, ele vai junto comigo, né? E ele tira foto. E quando eu clico, né, ele dispara, não precisa que ninguém clique. Uma vez uma aluna teve uma dúvida engraçada, ela falou: "Nossa, eu achava que esses caras eles eram treinados, que não sei o quê, que quando você disparava um, ele clicava ao mesmo tempo". Não, é rádio, tá? Eles são flashes que se comunicam, né? Então deixa a coisa bem legal aí, tá bom? Agora, Rafael, eu tenho só esse flash IN568, ele não tem o tal do RX, né, do TX que você falou aí. O que eu faço? Bom, eu vou trocar as pilhas aqui e eu vou ligar esse modelo de flash, tá? No modo chamado modo fotocélula. O que é uma fotocélula? Deixa eu ir montando ele aqui. A fotocélula, ela é um equipamento que ela faz a leitura do disparo de um flash. Então ela fala assim: ah, aquele cara disparou, eu vou disparar também. Só que isso assim, em instantes de segundo, né? Ela fala: aí ele disparou, vou disparar também. Dispara todo mundo. Tá? Aí sai todo mundo disparando e é muito legal. Você não precisa exatamente de um outro flash para disparar ele, né? Eu vou colocar aqui ele no sistema, vou ligar aqui para vocês verem como é que faz. Quer ver? Aqui. Beleza. Show? Né? Tem esse botãozinho que tem um rainho aqui no canto, ó. Quando você aperta, ele tem vários sistemas, tá vendo? Ó? Que significam aqui, ó, desligado, né? Ligado. E aí você vem aqui, SC, SN, sistema Canon Nikon, e o S1, que é o sistema de fotocélula para o primeiro disparo, tá? Então ele fica piscando aqui na frente, tá vendo? Cadê aqui? Aqui, tá? Então ele fica piscando, quer dizer que ele está reconhecendo. E quando um dos flashes dispara, deixa eu só tirar isso aqui do modo rádio. Olha lá, ele vai disparar também, tá vendo? Ó? Eu estou disparando do outro. E ele tá disparando também, ó. Deixa eu virar pra frente pra vocês verem. Ó. Tá vendo? Os dois disparam. É que não dá pra ver exatamente no vídeo porque é muito rápido, como eu falei pra vocês, entendeu?
Mas mesmo assim, ele... Tem o esquema de usar o flash da câmera, né? Isso, então, é o que eu ia falar. E o flash pop-up da câmera, ele pode ser um salvador nesse caso. Falou, Rafael, mas eu não tenho flash. Beleza, não tem problema. O que você faz? Você coloca ele fora da câmera, pode ser dentro do softbox lá direitinho. E aí você liga o flash pop-up, deixa eu ligar ele aqui. E quando o flash pop-up dispara, ele vai reconhecer e dispara também. Tá vendo? Então a vantagem aí para as câmeras com flash pop-up, né? Que elas têm a vantagem de disparar esses tipos de flash. Então ele tem uma potência insignificante comparado a esse aqui, tá? Que é o chamado tal do NG. O NG desse flash, ele é para ser, tá? Não é, mas é para ser 58. Enquanto o NG desse flashzinho aqui é NG 12, né? Então esse flash ele não interfere na foto, porque a dominância que o outro causa é muito grande, tá certo? Então é muito legal de você usar isso. Então é uma vantagem aí para as câmeras que tem o flash pop-up, eles podem ser usados dessa forma aí, beleza? Tem alguma dúvida aí nas páginas? Alguma coisa? Alguém falou alguma coisa? Média de preço. Média de preço. O flash da Yongnuo, o 568, que é um flashzinho bem legal, ele custa na faixa de R$600, então de 550, R$600, R$650. O 600EX, né, ele já é um pouquinho mais caro, custando de 650 até uns 790, R$800, né, dependendo de onde você comprar. Só que a vantagem é o seguinte, né, se você quiser o sistema de rádio, você acha isso útil para você, se você comprar um 568, já que você está disposto a investir, vamos dizer assim, você vai ter que comprar depois, talvez, claro, se você não quiser usar a fotocélula, porque nem sempre ela dispara perfeitamente, né? Às vezes você está escondido, você está lá no casamento, entrou uma pessoa na frente, ele não reconhece, dispara ou coisa do tipo, e aí você vai gostar de usar o rádio, né? Nesse caso, eu recomendo você comprar o 600EX, e aí a vantagem está no fato de que o 600EX já tem um rádio, você vai economizar uns R$400 nesse sistema de rádio. Tá bom? Claro que eu estou falando do sistema de rádio, né, avançado. Tem esse tipo de sistema de rádio simples que usa esse botãozinho aqui, né? Ele vem em cima da câmera aqui de forma simples, lembrando que ele não funciona nas T7 normais e nas SL3. Isso aqui é um receptor, né, que você liga nas tochas, flashes e tudo mais, e ele vai disparar. Esse custa bem mais baratinho, custando na faixa de R$150, só que também você não tem o modo TTL, né? Como é que você vai controlar isso? Você não controla, tá bom? Então, a vantagem desse 600EX, né, que no menu dele aqui, ó, eu posso mostrar de novo para vocês. Ó, deixa eu achar aqui perfeito. Aí. Aqui no menu, quando ele está no modo de rádio, você tem ali, né, deixa eu mudar aqui. A potência de cada um, o modo que ele está operando, o modo manual, o modo multi. Aqui para você operar vários flashes. E aqui, caso você queira operar no modo manual, você também pode colocar um flash para controlar todos de uma vez, né? Você pode colocar para controlar um flash A, um flash B, um flash A, um flash B, um flash C, até o D, o E, o F, quando você precisar. Tá? Então você conecta vários flashes e você não precisa ir até o flash para controlar. Você controla eles por aqui, tá certo? Então você controla ele pelo flash e esse aqui que está lá do outro lado do salão recebe a informação, né? E fica bem legal de utilizar, tá bom? Então, para utilizar grandes distâncias, né? Áreas maiores e tudo mais, a fotocélula deixa a desejar. E também ela deixa a desejar quando você está em ambiente externo, muito claro, né? Você está lá de dia, está fotografando na praia e você está usando flash pop-up. A não ser que você use realmente outro flash, né? Ele raramente vai receber essa informação. Então, eu acho vantagem no uso do flash RT, né? Principalmente nesse modelo 600EX. Eu acho que o 685 RT da Yongnuo também tem o sistema de rádio, tá? Bom, a gente também tem importante as pilhas, tá? Todo esse flash, pessoal, ele gera muito gasto de energia, né? Você vê que a ideia dele é bem potente, né? Ele dispara uma luz bem potente, isso sobrecarrega bastante as pilhas. E ele é feito para trabalhar com pilhas alcalinas, tá bom? Ele é feito para trabalhar com pilhas alcalinas. As pilhas alcalinas, elas têm 1,5 volts, ou seja, elas têm uma tensão grande.
E quando você tem 1,5 volts, né? Deixa eu pegar um papel aqui, ó, para vocês verem. Ó. Aí, né? 1,5 volts cada pilha, tá? Ih, não dá para enxergar, né? Aí, sim dá. É um pouquinho errado o foco, deixa eu arrumar aqui. Aí. Show. Então você tem 1,5 volts ao longo de 4 pilhas, né, que é o que a gente usa, significa que esse flash ele trabalha com 6 volts. Inclusive isso é escrito, deixa eu ver aqui, ó, vou mostrar para vocês. Aqui, ó, 6 volts, tá vendo? Então tá aqui a tensão que ele trabalha. Agora, as pilhas alcalinas, elas têm 1,2 volts, que ao longo dessas mesmas 4 pilhas, gera para a gente somente 4,8 volts. O que isso significa, galera? O flash, ele trabalha com menos tensão do que ele deveria, tá? Então ele trabalha, em vez de trabalhar com 6, ele trabalha com 4,8. É como se faltasse exatamente uma pilha, ou seja, para trabalhar com pilha recarregável, ele deveria trabalhar com 5 pilhas. Mas, como isso não acontece, né? Você tem que ter pilhas muito boas, tá? Muito boas mesmo, para compensar, né, a falta de tensão. E aí eu recomendo para vocês, né, a Eneloop Pro. A Eneloop Pro é essa pilha aqui, que eu vou colocar também aqui para vocês verem. Tá? Eneloop Pro, tá vendo? Ela é pretinha, ela é produzida aqui no Brasil pela Panasonic, tá? Então ela é Panasonic Eneloop Pro. É a melhor pilha do mundo para flash, tá? Não tem igual. Ela é a melhor pilha do mundo, tanto em relação à durabilidade dela, a vida útil que ela tem, que é mais de 500 recargas, tanto na questão de uso dele, né? Ela dura 1,8 horas em média dentro do flash, enquanto uma pilha alcalina ela dura em torno de 1 hora, ou seja, ela dura mais que uma pilha alcalina dentro do flash. Só que aquele tempinho de reciclagem, né, que é o tempo que você leva entre um disparo e outro numa carga mais alta, ele fica um pouquinho maior, sim, tá? Então ele gera um desgaste maior do flash e um tempo de reciclagem maior também, tá? Então vai da escolha, né? Agora, se você pensar assim, mas por que eu escolhi pilha recarregável? Compra pilha alcalina, né? É o seguinte, né? A pilha alcalina, você vai gastar um jogo de pilha por evento, e ao longo de 10 eventos, você já gastou aí 40 pilhas, né? O que o meio ambiente vai, né, adorar. E principalmente, o bolso também vai adorar, né? Que um jogo de pilha hoje é em torno de 15 a 25 reais. Claro, a pilha boa, né? Que é a alcalina, das melhores. E, meu, você vai gastar ali 250 reais em pilhas em 10 eventos, enquanto em 10 eventos você gasta só 130, 150 com pilhas recarregáveis, tá bom? Então, a longo prazo, né, depois de uns 100 eventos, que ela dura 500 recargas, provavelmente você vai ter uma ótima economia. Teve uma pergunta aí? Bom dia, investe num 600 EX, mas estou apanhando muito. Fotografei um casamento ontem, em algum momento o clique... O que que é? Mascava. Mascava. Bom, qual é o nome, Moacir? Isso. Moacir, é o seguinte, se você estiver usando uma carga muito alta, ele trava, tá? Não adianta. O ideal é que a gente use uma carga entre 1/8 e 1/64 ali, né? Para que ele possa ter tempo, né? E não esquentar tão rápido, né? Mas o Yongnuo, ele tende a travar um pouco mais, mas assim, depois de horas de uso, tá? No começo quer dizer que é um uso meio que forçado dele, né? Se você usa só 1/1 ou só 1/2 ali, ele acaba gastando bastante mesmo e também travando, tá? Ele acaba aí, como ele carinhosamente chamou de mascava, né? Beleza? Então, ele pode travar mesmo, mas é mais raro, viu? Eu gosto muito do 600 EX, eu trabalho com ele. E só depois de muitas horas mesmo que ele começa a apitar, né? Ele faz uns barulhos estranhos. E aí você tem que aposentar ele por algumas horas e depois pegar ele de novo, tá? Mesmo assim, né? Se você, tipo assim, investir num Canon, você vai ter o mesmo resultado. Só que depois de mais tempo, entendeu? Ele vai acabar travando depois de mais tempo também, tá bom? Você quer explicar aí o esquema do potencial? Do que? Do capacitor? Não precisa, eu falei, né? Eu citei ele aqui, é um desenho meio complicado de fazer aqui. E é o seguinte, voltando a falar da pilha, né?
Ou seja, você gasta muito mais. Só que essa pilha também precisa acompanhar um carregador, tá? A maioria dos carregadores no mercado hoje, eles são carregadores simples. E mesmo que uma pilha esteja descarregada, né, enquanto a pilha não terminar de carregar, ele não para de carregar, ele deixa carregando. Então, tipo assim, você tem 4 pilhas, uma está com 5%, a outra está com 90%. Enquanto a pilha de 5% não terminar de carregar até 100%, ele não para de carregar a pilha que já está em 100%. O que vai fazer com que ela estrague num tempo muito menor, tá? Então, eu não acho tão vantajoso assim. O ideal seria se a gente tivesse chamado carregador inteligente. Um carregador inteligente, ele é um carregador que tem várias camadas, ele carrega por canal, tá? Ele faz o carregamento dele por canal. E o que que isso significa, carregar por canal? Ele carrega separadamente cada uma das partes da pilha, tá? Que nem esse aqui. Cada um desses quadradinhos aqui, né? É onde você coloca uma pilha. E ele tem essa telinha LCD que ele mostra a carga de cada uma das pilhas que está aqui. Tá vendo? Então, é bastante vantagem o uso desse tipo de carregador. Ele faz com que as pilhas durem muito mais, tá? Só que ele também é um pouquinho mais caro, custando de 200 a R$ 500, dependendo do tamanho. Esse maior, né, que carrega aí 16 pilhas de uma vez, ele provavelmente é mais caro que um de 4 pilhas, que deve custar na faixa de R$ 150, enquanto um desse pode, se eu não me engano, esse aqui custa em torno de R$ 350, tá? Principalmente dessa marca. E tem uma marca específica de carregador? Não, tá? Qualquer marca de carregador inteligente, ela é bem eficiente, tá? Então, qual for mais legal para você aí, ver um custo-benefício bom. Eu uso, né, em São José o da Eneped, né, que seria o próprio da Eneloop, mas também não tem necessidade nenhuma disso, tá? Tem vários outros carregadores inteligentes, tanto 16 pilhas, tanto de 8 pilhas, tanto de 4 pilhas, que são muito bons. Ah, mas Rafael, tem que comprar uma 16 pilhas, só tem os 8 pilhas? Claro que não, você pode comprar de acordo com a sua necessidade. Tá aí, se comprei mais pilha, não tá dando mais conta, vende ele e compra outro maior, ou compra 2 pequenos e vai compondo eles, né? Que eu acho que é super válido, né? Um conjunto de carregadores aí, beleza? Tem mais alguma dúvida nas páginas? Não? Que bom, né? A gente pode responder aí. Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí com a questão do flash. O flash ele é um equipamento que ainda é muito, né, temido pelos fotógrafos. A gente deve usar, sim, e aprendendo a usar, você vai longe. Vocês viram ali, né? Os efeitos que nós temos aí com o flash. Tanto ele de frente, ele dá muita nitidez. Mas, assim, é muito diferente do uso sem flash. Vantagem do uso do flash, ele não dá ruído, tá? Às vezes você está usando ali um ISO 800, né? Muita gente fala assim, mas o flash gasta muito bateria no modo ETTL e tal. E esse não é o caso, né? É porque normalmente o pessoal usa uma abertura muito fechada e com também um ISO baixo. Não, usa ali, ó, uma dica de uso, tá? Mesmo. Usa ali um ISO 800, um 400, 800 na câmera, né? Uma abertura normal, um f8 da vida, e ele vai controlar uma carga menor, porque ele controla a carga automaticamente, ele faz esse controle para você. Então, se ele não precisa mandar menos carga você vai usar. Então, ele acaba economizando bateria, sim, tá bom? Então, não caiam nessa de não ter assim, a ideia de tipo, não, porque ele gasta muita pilha. Não é o caso, tá bom? É só o uso dele mesmo que tem que ser corretinho, beleza? Muita gente pergunta para mim também que é se tem flash com bateria, né, em vez de pilha, né? Por que não tem flash com bateria? Bom, tem flash com bateria sim, tá? Alguns modelos da Godox usam bateria, tá? Então não é o caso de usar pilha, tá? Só que ela é menos eficiente. Normalmente a pilha tem 3 volts, tá? E ela acaba deixando o flash acabando mais rápido e também menos potente, tá? Mas também tem flash da bateria sim. É que esses não são, tá? E normalmente a maioria dos flashes não é mesmo, tá bom? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da live, que tenha esclarecido algumas coisas para vocês aí.